conheci Cruz de Souza bem criança, quer dizer, conheci a obra dele, né? Mexendo nos papéis que tinham sido de meu pai, e havia ali um poema do Cruz de Souza. Mãos, ó mãos ebúrneas, mãos de claros veios. E eu achei bonita a palavra ebúrnea, fui ver no dicionário o que era. Passou-se. Pouco tempo depois, porque havia um busto de Cruz de Souza numa praça. Eu passei por ali com uma tia e eu olhei assim, quem é esse? Ela disse, é Cruz de Souza, um grande poeta. Eu digo, ele negro, poeta? Aí depois ela explicou e imediatamente eu tinha dito aquilo que a população achava, né? Que não havia possibilidade de um negro ser poeta. Talvez Cruz de Souza tenha vivido uma das maiores tragédias da história. Ou seja, uma pessoa que tinha um altíssimo ideal, mas se sentiu sempre incompreendida, sempre deixada de lado, sempre inferiorizada. Isso representou uma tragédia tremenda para ele. Gargalha, ri, no riso de tormenta, como o palhaço que desengonçado nervoso ri. No riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta, dá a gargalhada atroz sanguinolenta, agita os risos e convulsionado salta grafoche. Ele viveu doente, viveu fraco, viveu subnutrido, a família dele também foi subnutrida e todos eles morreram de tuberculose. Ele, a esposa, os filhos, todos. As suas últimas palavras foram um pedido desesperado de dinheiro para o seu amigo Araújo Figueiredo, que residia ainda em Santa Catarina. Ele não teve nenhum reconhecimento em vida. Ele também, quando ainda vivia em Desterro, era o que se chamava de um dandy, né? Ou seja, era bastante crítico também daquela realidade, bastante, podemos dizer, medíocre da província. Quanta rapidez em desvendar os labirintos do cais. Outro dia, adormeci do desconhecimento da minha própria imagem e acordo agora diante de imbecis. Para uma sociedade totalmente fechada, excludente, que tinha na Praça 15 um cerceamento, onde dentro passavam as mocinhas de família e fora passavam os escravos. Dentro do que era possível, ele andava bem elegante, a roupinha bem passada, que a mãe cuidava para que ele estivesse bem arrumado. E aí provocava a ira de muita gente, né? Porque poderiam aceitá-lo em farrapos, mas bem vestido não estava dentro do modelo, né? O que a gente vive hoje em dia não deixa de ser parecido naquela época. Quer dizer, o preconceito ainda existe, ainda a classificação dá-se pela cor mesmo, e as nossas favelas são nossas senzalas, né? O próprio Cruz de Souza disse uma vez que o mundo só seria aquele mundo com que ele sonhava quando não precisasse adjetivar as pessoas. Ao mesmo tempo, eu acho uma pena que a gente fique com essa imagem, né, do herói sofredor, né, do grande compositor. Parece que o grande artista ele tem que sofrer, né? Como diz o Chico Buarque, tem que sofrer em dó menor ainda, né? Então, eu acho que o maior resgate que a gente pode fazer de Cruz de Souza é trazê-lo de novo à nossa vida, né? Porque às vezes quando ele fica no livro de história, eu acho uma pena. Mas essa mesma algema de amargura. Bem, Cruz de Souza geralmente é mais conhecido como poeta, e realmente ele é o poeta simbolista do Brasil. Mas, ao lado da poesia, Cruz de Souza foi um prosador de primeira linha. Entre os textos em prosa, talvez o mais conhecido, ou pelo menos o mais falado, se chama O Emparedado. É um texto que a gente pode quase que saber de cor, mas a gente não sai incólume quando relê. Toca a gente. Se caminhares para a direita, baterás e esbarrarás, ansioso, aflito,
numa parede horrendamente incomensurável de egoísmos e preconceitos. Se caminhares para a esquerda, outra parede de ciência e críticas. Se caminhares para a frente, ainda nova parede, feita de despeitos e impotência. Se caminhares, enfim, para trás, há ainda uma derradeira parede, fechando tudo, horrível. Parede de imbecilidade e ignorância te deixará num frio espasmo de terror absoluto. Vemos ali que Cruz e Sousa não coloca panos quentes em nada. Todos os outros parágrafos desse texto, o Emparedado, ele vai falando coisas parecidas, mas aqui há a essência de todo o emparedamento que ele sentiu. E isso aqui pode se considerar ficção, mas, no fundo, não é ficção, é realidade vivida, experimentada fortemente por ele. Considerando a biografia dele, eu acho uma coisa assim inacreditável aonde que ele chegou, né? E ele praticamente encarna aquela coisa mítica do herói romântico, né? Porque, afinal de contas, o cara tem uma vida muito difícil, ele se doa à arte e ele não é recompensado por isso, muito pelo contrário, né? Quem é? É só um negro. Fecha os olhos e morre calmamente. Morre com o teu dever, na alta confiança de quem triunfou e sabe que descansa, desdenhando de toda a recompensa. Materialmente, ele nunca teve recompensa, os salários dele sempre foram baixíssimos. Ele morreu na miséria, teve fome toda a vida. Mas ele diz que tudo isso não era necessário. Nem a recompensa da compreensão dos poetas da época, dos críticos da época, dos jornalistas que o empregaram, etc. Tudo isso era menos importante. Desdenha tudo isso. Já que vocês não quiseram me dar nada disso, fiquem lá que eu estou muito bem, estou realizado na vida. No tempo de Cruz e Sousa, no século XVIII, XIX, se falava muito que o artista era um inspirado. Inspirado significava que os deuses, as musas, uma divindade, colocasse, de certo modo, dentro da mente, da cabeça, do coração do artista, aquilo que ele iria transmitir. Cruz e Sousa não teve absolutamente essa ideia. Cruz e Sousa não se julgava um inspirado das divindades. Ele se julgava uma pessoa que estudou, escreveu, trabalhou, treinou durante a vida inteira para ser um autêntico poeta. O poema brotava dele, né? Ele tinha que se expressar através do poema. É uma poesia mais rebuscada em termos de vocabulário, né? Que não é simplesmente entendi o que ele quis dizer. Não é algo para ser entendido, é algo para ser vivido. Então, como é uma coisa que exige tempo, você tem que se dar o tempo. E as pessoas hoje em dia não se dão ao tempo para nada, né? Então, acho que realmente é uma coisa que a gente pode reaprender, até porque não com Cruz e Sousa, né? Ter tempo, de se dar ao tempo, de entrar numa poesia. O poeta Paulo Leminski, curitibano, diz que se Cruz e Sousa tivesse nascido nos Estados Unidos, teria inventado o blues. Poesia, eu acho que está muito mais próxima da música que da literatura. Aliás, o que diferencia mesmo, né? O poema é justamente essa questão rítmica. E essa poesia do Cruz de Sousa é uma poesia que ela tem uma música, ela tem um ritmo, um eco especial, que eu creio que, em parte, às vezes até é o eco das canções de trabalho dos escravos no Eito, né? Que
deve ter suado lá naquela cabecinha de criança, né? Então, assim, eu acho que a vivência corporal, a vivência temporal de uma poesia, eu acho que é isso que dá esse elemento rítmico. E a poesia vive disso. Eu acho que justamente o simbolismo, né, que é muito forte na literatura, na poesia, e o Cruz e Souza, ele faz isso de uma forma magnífica. Então, assim, eu sinto essa musicalidade no Cruz e Souza mesmo. Se cobrou muito de Cruz e Souza o fato dele usar nos seus versos palavras como branco, alvo, neve, pureza. O Monja, ele era fascinado pela cor branca, né? Então, aqui ele usa, acho que 10 palavras e sinônimos para falar da cor branca. Diziam que isso é a prova de que ele tem complexo de ser negro. Como se pudesse, a um poeta, negar o uso das palavras da língua, né? Então, uma homenagem, uma brincadeira com isso, eu acabei musicando apenas com as teclas brancas do piano. Então, ele fala da lua triste. Monja, ó lua, lua triste, amargurada, fantasma de brancuras vaporosas, a tua nívea luz siliciada faz murchecer e congelar as rosas. Cruz e Souza voltou a poesia toda para o interior, para falar do seu coração. E o coração de Cruz e Souza foi um coração muito sentido. Pelo título, parece que ele vai falar de uma coisa e você é surpreendido por outra, né? Então ele se propõe a fazer um soneto de amor, mas o que aparece não é o amor, é o ódio, é o ressentimento, são as marcas desse amor, é outra coisa, né? Então são tantos nós, são tantos níveis que vão se intercalando, se entrecruzando, que isso que faz dele um grande clássico, né? O Ítalo Calvino, que dizia que os clássicos eles não são lidos, eles são relidos. Ele começou como simbolista e depois a poesia dele ficou acima de qualquer classificação. Ela ficou única e superou a ideia de uma escola, né? Se tornou universal. Isso aqui é Surdinas, né? Que ela fala, vais partir que eu bem te vejo. Então fala da despedida, né? Depois, dentro de ti as harpas do desejo não vibram mais, embora que tu chores. Né? Então, assim, é um misto de dor, de saudade, de entrega, mas ao mesmo tempo de ressentimento. Então, uma coisa que se entrega, mas não vai. Então, há um conflito muito grande aqui. Né? Eu procurei na harmonia mostrar também um pouquinho esses conflitos aqui. Ele mesmo se definiu o grande assinalado, né? Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela extrema desventura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado de belezas eternas. Ele mesmo sabia que, assinalado porque quase impossível naquele lodo social, surgir uma rosa. Essa rosa era o Cruz de Souza, a sensibilidade, a esperança, a flor, o sentido de que vale a pena lutar, de que aqueles dias não continuariam, que as grades ao redor da Praça 15 não continuariam, sairiam, que a sociedade de Florianópolis iria abrir seu coração para uma sociedade de iguais. De alguém que, nascido da extrema dificuldade, conseguiu provar e ser em genialidade criativa com a palavra um marco de esperança. Eu acho que Cruz de Souza tem que ser, para todos os oprimidos, um marco de esperança, que a poesia, o lirismo, a arte são capazes de promover.